Colômbia, especialista em imunologia e nutrição celular. Também quero dar as boas-vindas a Teresa Botelho, que vai ajudar-nos com a tradução da doutora nesta apresentação, que vai ser em espanhol y portugués. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Boa tarde a toda la familia Inmunotech en Europa. Y muy buenas tardes a Camilo, nuestro gerente general de ventas en España y Portugal, y a mi buena amiga y coequipera de estas aventuras, a Teresa Botelho. Feliz tarde para todos. Então, boa tarde para todos, e a doutora, como sempre, é muito simpática, e vamos aprender mais, vamos aqui ter esta oportunidade de ela partilhar o conhecimento connosco e podermos ir mais longe nesta aprendizagem sobre os produtos. Muchísimas gracias. Pues, comencemos porque tenemos mucho para aprender y compartir con ustedes y con las personas que necesitan aprender a vivir mejor. Então, vamos começar porque temos muito que aprender e temos muito que saber sobre os produtos e também sobre esta possibilidade de aprendermos a viver melhor. Inmunotech es una compañía que ya tiene más de 45 años de estar investigando de manera continua. A Inmunotech é uma empresa que tem mais de 45 anos de investigação e é uma investigação que está sempre contínua, que não para. De hecho, nuestra compañía ha trabajado fuertemente en el área del bienestar. A empresa, por isso, trabalhou muito fortemente na área do bem-estar. De lo que vamos a hablar es cómo a través de la nutrición, usted y yo podemos estar más vitales y saludables. Então, aquilo que vamos falar é como é que através da nutrição podemos viver melhor e estar mais saudáveis. A la cabeza directiva de nuestra compañía tenemos a Mauricio Domenzheim. O CEO da empresa é o Maurício Domenzheim. Un hombre de muchísima visión que nos ha permitido invertir mucho tiempo y dinero en desarrollo científico. Um homem muito inteligente que investiu muito dinheiro e muito tempo na investigação científica da empresa. Inmunotech está actualmente en 14 países y usted puede conseguir nuestros productos en cualquiera de estos países siempre a través de un consultor certificado. A empresa está neste momento presente em 14 países e nós podemos conseguir os produtos em qualquer um desses países, sendo que os produtos são sempre produtos certificados. ¿Cuáles son estos 14 países? Quais é que são estes 14 países? Canadá, donde nació nuestra compañía y tenemos una de nuestras plantas de producción. No Canadá, onde a empresa começou e onde temos uma das fábricas de produção. En Estados Unidos, donde la segunda planta de producción de la compañía, recientemente terminada, con la más alta biotecnología del planeta. Nos Estados Unidos, onde temos a segunda fábrica, que é a fábrica mais avançada em termos de biotecnologia e que é uma das mais avançadas do planeta. En México, Guatemala, República Dominicana. No México, na Guatemala, na República Dominicana. Puerto Rico, Colombia, Ecuador. Porto Rico, Colômbia, Equador. Perú, Bolivia. Peru e Bolívia. Inglaterra, Irlanda. Inglaterra e Irlanda. Portugal. Portugal. España e Italia. España y Italia. Así que en cualquiera de estos países usted puede conseguir estos suplementos con su máxima calidad. Então, em qualquer destes países é possível conseguir os suplementos com a sua máxima qualidade. ¿Por qué Inmunotech se ha convertido en un ícono del bienestar en el mundo? Por que a Inmunotech se converteu num ícone de bem-estar em todo o mundo? Nuestra compañía no busca curar o tratar ninguna enfermedad. A nossa empresa não procura curar ou tratar qualquer doença.
lo que realmente ha invertido tiempo para investigar y desarrollar Inmunotech O que realmente sempre investiu aquilo que sempre quis desenvolver, a Imunotech, es en la ciencia de cómo hacer a nuestro cuerpo más eficiente y funcionar mucho mejor al sistema inmune. aquilo que realmente a empresa sempre estudou foi como conseguir tornar o nosso corpo mais eficiente e como melhorar o sistema imunitário. El sistema inmune definitivamente es la clave del bienestar. O sistema imunitário é realmente a chave do bem-estar. No quiere decir que las personas que tenemos un excelente sistema inmune no enfermemos. Mas isto não quer dizer que uma pessoa, mesmo com um excelente sistema imunitário, não fique doente. Isso pode acontecer. Lo que quiere decir es que cuando enfermamos, los que tenemos un buen sistema inmune, nos recuperamos fácil y rápido. O que quer dizer é que realmente quando nós que temos um sistema imunitário mais forte, se ficarmos doentes, rapidamente conseguimos recuperar. Y esto es muy importante porque tener un buen sistema inmune hace que las personas tengan la oportunidad de vivir mejor. E isso é muito importante, porque o facto das pessoas poderem ter um sistema imunitário mais forte vai permitir que elas possam viver melhor. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, hay que entender primero qué daña al sistema inmune. Então, e como é que isso pode acontecer? A primeira coisa mais importante é perceber o que é que pode causar dano ao sistema imunitário. Pues resulta que hay una situación en nuestro cuerpo que está sucediendo a cada instante. O que acontece é que há uma situação que está a acontecer a cada instante no nosso corpo. Que es el estrés oxidativo. E essa situação é o stress oxidativo. Cada vez que tú y yo respiramos, Cada vez que algum de nós respira, toma agua, ou bebe água, come, ou come, el cuerpo se oxida, produce radicales libres. o corpo oxida-se. Porquê? Porque produz radicais livres. Imagina los radicales libres como el óxido que le da al hierro. Imaginem os radicais livres como uma oxidação que lhes dá, perdão? Como el óxido que le da al hierro. Que é isso? El hierro y material Ao fuerte. ferro, como a oxidação que acontece a nível do ferro. Peço desculpa. Esa oxidación aumenta con muchas cosas del ambiente. Por ejemplo, fumar. Essa oxidação vai ser aumentada por muitas coisas a nível do meio ambiente, nomeadamente se a pessoa, por exemplo, fumar. Tomar licor de manera excesiva. Por exemplo, se a pessoa beber bebidas alcoólicas de forma excessiva, também. Consumir medicamentos. Se a pessoa consumir medicamentos também. Respirar el aire de las ciudades contaminadas. Se a pessoa, por exemplo, estiver a respirar um ar de uma cidade que está contaminada. Consumir alimentos que fueron cultivados con agroquímicos. Se a pessoa, por exemplo, consumir alimentos que foram cultivados com agroquímicos, no fundo com químicos para a agricultura. Todo esto aumenta el óxido, el estrés oxidativo en el cuerpo humano. Tudo isto vai aumentar a oxidação, vai aumentar o stress oxidativo a nível do corpo humano. Y el estrés oxidativo hace que tengamos inflamación. E o que o stress oxidativo vai provocar é uma inflamação. La inflamación por sí misma no es mala. A inflamação por si só não é um problema. De hecho, la inflamación favorece que el sistema inmune reconozca una área que tiene problemas. O que a inflamação faz é levar o sistema imunitário a reconhecer que aquela área está com problemas. Y entonces todas las células que nos defienden y nos reparan viajan al tejido inflamado.
Então, o que vai acontecer é que todas as células que, no fundo, nos defendem vão viajar para aquela zona do tecido onde há inflamação. Y comienza el proceso natural de recuperación. E começa de forma natural. Ahora vamos a terminar con cebolla, ajo, tenemos aquí elote. Y comienza el proceso natural de recuperación de un tejido. Pero E assim se começa a recuperação natural de um tecido. No entanto, cuando la inflamación dura mucho tiempo, esto es 3 meses o más, quando a inflamação é prolongada, e isto quer dizer quando ela vai durar 3 meses ou mais, ya comienza a favorecer enfermedades. já começa a favorecer o aparecimento de uma doença. De hecho, algunos estudios de la inmunología muestran que si dura en algunos casos más de 2 semanas, E alguns estudos de imunologia mostram que as coisas agravam-se ao final de 2 semanas. de hecho, muchas personas, si sostienen la inflamación por 2 semanas, pueden comenzar a tener problemas serios. E isto ficou no fundo demonstrado que pessoas que têm níveis de inflamação muito altos por 2 semanas, durante 2 semanas, podem começar ao final desse tempo já a ter problemas muito sérios. Lo que ven en la pantalla son algunas de las enfermedades que están directamente relacionadas con la inflamación crónica. E aquilo que vocês veem aqui neste slide são algumas das doenças que estão diretamente relacionadas com estas situações de inflamação crónica. Y esto explica por qué controlar la inflamación es muy sabio para tener calidad de vida. E aqui fica explicado porque é que controlar a inflamação é, no fundo, algo muito importante, no fundo, para podermos ter qualidade de vida. E é algo sábio que devemos fazer. Ahí está la osteoporosis, las Aquí tenemos a enfermedades osteoporosis. inflamatorias, Perdão? las enfermedades inflamatorias, Temos a osteoporose, as doenças inflamatórias, las enfermedades autoinmunes, as doenças autoimunes, que son cuando tu propio sistema de defensa te ataca. que acontecem quando o nosso próprio sistema de defesa começa a atacar-nos a nós mesmos. Están las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, Parkinson, el ELA. E depois temos as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson e a ELA. La depresión, que se ha vuelto una pandemia en nuestro planeta. A depressão, que hoje em dia é uma pandemia no nosso planeta. Ay, perdón. Se movió. Ya. La diabetes, que es una de esas enfermedades muy comunes, por ejemplo, en América Latina es muy común. A diabetes, que é uma doença que é muito comum, nomeadamente em toda a América Latina. Las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, los infartos, los accidentes cerebrovasculares. As doenças cardiovasculares, como por exemplo os acidentes. Las enfermedades cardiovasculares como los accidentes o los trombos o las hemorragias en el cerebro. As hemorragias cerebrais. El cáncer. Os cancros. En todas sus presentaciones. Em todas as várias formas em que a doença se manifesta. Así es. Así que controlar la inflamación, no quitarla, controlarla, nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida. Então, isto mostra que é muito importante podermos controlar a inflamação para podermos ter uma melhor qualidade de vida. Y una manera sencilla es disminuyendo el estrés oxidativo del que hablábamos. Então, uma das maneiras mais simples é realmente reduzir o stress oxidativo de que começámos por falar. El estrés oxidativo es la acumulación de radicales libres. O stress oxidativo é a acumulação de radicais livres.
Y hoy en día, como hace un rato lo mencionaba, E hoje em dia, como já há bocadinho referi, hay muchas cosas en el ambiente que favorecen que se produzcan más y más radicales libres. há muitas coisas a nível do ambiente que favorecem o aparecimento de mais e mais radicais livres. Así que quitar el humo del tabaco, comer más saludable, es importante. Por isso é que, por exemplo, deixar de fumar, comer melhor, todas essas coisas vão ajudar-nos a termos menos stress oxidativo. Pero hay cosas que no podemos modificar. Mas há coisas que não podemos modificar. Supongamos que tú eres un paciente con una enfermedad que requiere un medicamento que aumenta tu estrés oxidativo. Por exemplo, imaginando que eu sou um doente que preciso de tomar um medicamento e esse medicamento vai aumentar o stress oxidativo. Não tenho forma de fugir a essa situação. No puedes dejarlo, pero tienes que controlar el estrés oxidativo, porque de lo contrario van a empeorar las cosas. Então, eu não posso libertar-me do medicamento, mas tenho que, mesmo assim, controlar o stress oxidativo dentro do meu corpo, porque se não o fizer, as coisas vão ficar piores. Y es ahí donde entra una molécula maravillosa, E é aí que entra uma molécula maravilhosa, el glutatión. a glutationa. El glutatión lo necesita y lo produce cada célula de nuestro cuerpo. A glutationa é produzida e é absolutamente necessária em cada célula do nosso corpo. Sin glutatión es imposible tener un cuerpo saludable. Sem glutationa é impossível ter um corpo saudável. El glutatión tiene más de 1500 funciones en el cuerpo humano. A glutationa tem mais de 1500 funções no corpo humano. Y aquí vamos a resaltar solo 4 de esas 1500. E aqui vamos nos focar em apenas 4 dessas 1500 funções que a glutationa tem dentro do nosso corpo. Esta mnemotecnia maravillosa, esta forma de memorizar sencilla, Esta forma de explicar, muito simples, la creó nuestro querido doctor Jimmy Goodman. foi criada pelo Dr. Jimmy Goodman, para que não nos vamos esquecer do seu significado. Él es el director científico de Immunotech Ele é o diretor científico da Immunotech y la persona que más sabe en el mundo de glutatión. e é considerada a maior sumidade a nível mundial no que diz respeito à glutationa. La palabra idea en español, idea en inglés, no sé cómo se dice en portugués. Ideia. A palavra ideia em espanhol, idea em inglês, e que em português também é ideia, é no fundo uma mnemónica para não nos esquecermos do que é que significa. Es para el sistema inmune. O I representa o reforço do sistema imunitário, para não nos esquecermos que é o sistema imune que tem que melhorar. Si tú tienes baja glutatión, tu sistema inmune va a fallar sí o sí. Se nós temos níveis baixos de glutationa, o sistema imunitário vai falhar, sim ou sim. Seguramente isso vai acontecer. Y puede fallar de diferentes formas. E isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, puede fallar haciendo que tu propio sistema de defensa te ataque. pode falhar acontecendo que o teu próprio sistema de defesa se desoriente e comece a atacar-te. Y esas son las enfermedades autoinmunes. E essas são, por exemplo, as doenças autoimunes. O puede fallar haciendo que tu sistema inmune crea que el enemigo es el medio ambiente. Mas também pode acontecer que o sistema imunitário se convença de que o inimigo é o meio ambiente. Y desarrollamos alergias. E começamos a desenvolver alergias. O puede fallar dejando de reconocer a tiempo gérmenes. E também pode falhar porque ele não reconhece em tempo útil germes que o podem atacar. Virus, bacterias, Bactérias, hongos, parásitos.
fungos, parasitas, o incluso no detectar células cancerosas. ou, por exemplo, também pode acontecer que ele não consiga detectar células cancerígenas. Todas las personas en cualquier momento de nuestra vida Todas as pessoas, em qualquer momento da sua vida, vamos a tener una célula cancerosa. vamos ter dentro de nós células cancerígenas. Y si tenemos un buen sistema inmune, Mas se tivermos um bom sistema imunitário, él la va a reconocer a tiempo y la va a destruir. as células benignas vão reconhecer isso a tempo e vão destruir essas células cancerígenas. Por eso es tan importante los buenos niveles de glutatión en el sistema inmune. Por isso é tão importante termos sistemas de glutationa, níveis de glutationa altos no nosso sistema imunitário. El segundo es la desintoxicación. O segundo aspecto muito importante é a desintoxicação. Todo el tiempo nuestro cuerpo acumula toxinas de diferentes orígenes. Durante todo o tempo, o nosso corpo vai acumular toxinas de diferentes origens. Aunque tengas el estilo de vida más saludable, te lo garantizo, va a acumular toxinas. Mesmo que façamos a vida mais saudável que seja possível, está garantido que vamos acumular toxinas. Estamos en un planeta lleno de toxicidad. Estamos num planeta, neste momento, cheio de toxicidade. Eso explica por qué cada vez gente más joven E isso explica porque é que cada vez pessoas mais jovens tienen enfermedades más complejas. têm doenças mais complexas. Por ejemplo, hoy en día la diabetes tipo 2, que se consideraba enfermedad de viejos, Por exemplo, hoje em dia, a diabetes tipo 2, que antigamente era considerada uma doença de pessoas idosas, la sufren niños de 12, 14 años. hoje temos crianças com 12, 14 anos com essa doença. Cuando a mediados del siglo pasado, Quando, a meio do século passado, el cáncer era una enfermedad de viejos, os cancros também eram doenças das pessoas de idade. hoy en el siglo XXI Hoje em dia, no século XXI, tenemos unidades oncológicas para bebés. temos unidades inteiras oncológicas para bebés. Es decir, la toxicidad es una realidad constante. E isso mostra-nos que a toxicidade é uma realidade constante. Y es por eso que sabemos que tener buenos niveles de glutatión nos protege. E é por isso que sabemos que ter níveis altos de glutationa acaba por ser uma fantástica forma de nos protegermos. En otras palabras, Por outras descrito en palavras. los libros médicos, Perdão? está descrito en los libros médicos Por outras palavras, está descrito nos livros médicos como la principal sustancia desintoxicante. como sendo a principal substância de desintoxicação, El glutatión. a glutationa. Tercero, Terceiro, favorece la energía dentro de nuestro. aumenta a energia dentro das nossas células. Cada célula de tu cuerpo y mi cuerpo tiene una función diferente. Cada uma das células tem uma função pré-estabelecida. Y esa función depende de la energía que se produce dentro de la célula. E essa função vai ficar dependente da energia que se produz dentro da célula. Así que si tienes una célula que hace crecer el cabello, Por exemplo, se tivermos uma célula que faz crescer o nosso cabelo, o una célula que capta la luz en tus ojos, ou, por exemplo, uma célula que capta a luz dentro dos nossos olhos, o una célula que contrae el músculo de tu corazón, ou, por exemplo, uma célula que faz contrair os músculos do coração, aunque todas son diferentes, embora todas sejam diferentes, si no hay glutatión dentro de ellas, se não há glutationa dentro da célula, no cumplen su función. elas não conseguem cumprir a sua função. De otra manera, es decir, que el glutatión es la energía para la vida.
Então, de outra forma, podemos dizer que a glutationa é energia para a vida. Por eso, tener buenos niveles de glutatión es tan relevante. Por isso é que termos os níveis muito bons de glutationa é tão relevante. Y la cuarta función de esas 1500 que hay E a quarta função, dentro destas 1500 que existem realmente, es la función antioxidante, é a função antioxidante, que nos ayuda que nos ajuda, a detener la velocidad con la que envejecemos. no fundo, a reduzir a velocidade com que estamos a envelhecer. Miren, hay más de 80 estudios publicados con Inmunocal, Há mais de 80 estudos publicados com Imunocal, que demuestran cómo ayuda desde la nutrición a mejorar nuestro sistema inmunitario. que demonstram como é que o Imunocal ajuda, através da nutrição celular, a melhorar o nosso sistema imunitário. Son casi 50 años, medio siglo de investigaciones. São quase 50 anos de investigação, meio século de investigação por trás destes estudos. Si ustedes van al PubMed, que es la Biblioteca Pública Médica de los Estados Unidos, E estes estudos são publicados no PubMed, que no fundo é uma biblioteca médica dos Estados Unidos, mas que pode ser consultada em várias línguas. y que no publican cualquier cosa, solo estudios científicos de peso. E aqui não se publica qualquer coisa, só se publicam estudos científicos verdadeiramente bem feitos, profundos. Vas a encontrar más de 160.000 artículos hablando de la importancia de glutatión. E aqui nesta biblioteca encontramos mais de 160.000 artigos médicos que falam da importância da glutationa. Pero si vas al Google académico Mas se formos ao Google académico y miras el impacto del glutatión en la salud, e se escrevermos glutationa na saúde, vas a encontrar más de 1,5 millones de artículos. vamos encontrar mais de 1,5 milhão de artigos sobre este tema. Así que no es un capricho de Inmunotech, Então isto não é um capricho da Imunotech, es algo demostrado por la ciencia. é algo que já está demonstrado pela ciência. No es algo que inventó nuestra compañía. Não é algo que inventou a nossa empresa. Que hizo Inmunotech es dedicar tiempo a algo importante. O que a Imunotech fez foi dedicar o seu tempo a algo muito importante. Y si algo está viviendo Europa es el envejecimiento de su población. E se há algo que se esteja a viver na Europa é o envelhecimento da população. Cada vez hay más gente mayor que joven. Cada vez há mais pessoas idosas do que jovens. Eso quiere decir que al envejecer no vamos a tener personas que cuiden de nosotros. Isso quer dizer que à medida que vamos envelhecendo não vamos ter pessoas para cuidarem de nós. Y necesitamos envejecer vitales y saludables. E por isso precisamos de envelhecer com vitalidade e saudáveis. Porque va a ser muy costoso tener a alguien joven que cuide de ti. Porque vai ser uma coisa, um custo muito grande ter alguém jovem que trate da pessoa de idade. Es más, aunque pudieses pagarla, E mesmo que pudéssemos pagar, nadie te va a garantizar que lo haga con amor. e mesmo pagando, muitas vezes não temos a garantia de que o vai fazer com amor. Así que hoy te voy a enseñar a envejecer joven. Então hoje aquilo que a doutora nos vai ensinar é como envelhecer de forma jovem. Cómo hacer que el sistema inmune funcione en excelencia hasta el final. Como conseguir que o nosso sistema imunitário funcione de forma excelente até ao final da nossa vida. Lo importante no son las arrugas o las canas. Eso no es importante. O importante não são as rugas ou os cabelos brancos, não é isso que é importante. Lo importante
es estar vital. O importante é ter vitalidade. Y hoy en día el ambiente del planeta, la excesiva carga de radiación, E hoje em dia, com a excessiva carga que temos à nossa volta, estamos envejeciendo más rápido que en cualquier otro siglo anterior. estamos a envelhecer mais rapidamente do que em qualquer outro século anterior. Un estudio hecho en Suiza demostró que la nutrición actual, aún la más saludable, es inadecuada. Estudo feito na Suíça demonstrou que mesmo a nutrição, a melhor nutrição é, mesmo assim, uma nutrição que não é adequada. La industria de los alimentos produce cada vez alimentos más y más procesados. A indústria dos alimentos produz cada vez mais e mais e mais alimentos processados, Que son menos nutritivos y tienen más efectos deletéreos, dañinos sobre nuestra salud. e que, no fundo, são alimentos menos ricos e que acabam por ser muito mais perigosos para a nossa saúde. De hecho, comer saludable no es tan barato. E cada vez mais comer saudável não é barato. Entonces, vemos la importancia de invertir en suplementos y nutrientes E por isso é que é tão importante investir em suplementos e nutrientes, que nos ayuden a garantizar una mejor calidad de vida. que no fundo vão ajudar-nos a garantir uma melhor qualidade de vida. El sedentarismo, la falta de un buen descanso, A vida sedentária, o descanso que é deficiente y tener estrés mental constante han hecho que la gente envejezca mucho más rápido. e também o stress mental permanente, todos estes fatores vão fazer com que as pessoas envelheçam de uma maneira muito mais acelerada. Una apreciación hecha por un grupo de observadores del envejecimiento Uma observação feita por um grupo de observadores que estudam o envelhecimento describe que justo después de la pandemia, eles descobriram que o custo depois da pandemia, la gran mayoría de las personas en su estudio a grande maioria das pessoas nesse estudo se veían mucho más viejas de lo que realmente eran. aparecem ou manifestam-se como muito mais velhas do que aquilo que de facto eram. Todo lo que vivimos durante la pandemia favoreció el envejecimiento. Só o facto de termos estado expostos à pandemia favoreceu muitíssimo o envelhecimento. Y sabemos que naturalmente el glutatión va cayendo con el paso de los años. E também sabemos que a produção da glutationa vai diminuindo à medida que nós vamos avançando na idade. Así que no es lo mismo tener bajos niveles de glutatión hoy en día a los 20 años Portanto, não é a mesma coisa ter hoje em dia baixos níveis de glutationa se eu tenho 20 anos, que lo que era eso mismo hace 50 años atrás. do que é que seria ter níveis baixos de glutationa com 20 anos há 50 anos atrás. A situação é completamente diferente. Hoy en día el ambiente favorece que muramos jóvenes. Hoje em dia o ambiente favorece, no fundo, favorece a quê? Que podamos morir jóvenes. A que podemos, no fundo, temos muito mais chances de morrer jovens. Por eso hay que elevar el glutatión para poder vivir mejor. E por isso é que é tão importante elevar a glutationa para podermos viver com muito mais qualidade de vida. Tomar suplementos de glutatión, Tomar suplementos de glutationa, inyectarte glutatión en el cuerpo, ou injetar a glutationa no corpo, no funciona. não funciona. Se necesita es darle al cuerpo los ingredientes, los precursores. O que importa e aquilo que funciona é poder dar ao nosso corpo os elementos que vão levar a que ele próprio produza a glutationa. Eso es inmunocal, un alimento que da los ingredientes. E é isso que é o imunocal,
Um alimento que dá os ingredientes, que aporta os ingredientes. Y tu cuerpo puede producir la cantidad que tu cuerpo necesita de glutatión. E assim o nosso corpo pode produzir a quantidade de glutationa que necessita. El doctor Gustavo Bonus, creador de Inmunocal, O Dr. Gustavo Bonos, que foi o criador do Imunocal, quien en este mes de julio estaría cumpliendo años, que neste mês estaria a fazer anos, descubrió algo maravilloso. descobriu uma coisa maravilhosa. Él, cuando vivía en Italia y estudiaba cirugía, Quando ele vivia em Itália e estudou cirurgia, vio cómo las personas con mejor nutrición ele percebeu-se como é que as pessoas que tinham uma melhor nutrição se recuperaban mucho más rápido y mejor de cualquier cirugía. ele percebeu que essas pessoas recuperavam-se muito melhor, muito mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Y por eso invirtió 20 años de su vida E por isso decidiu investir 20 anos da sua vida para crear un alimento que igualara la oportunidad para todos los seres humanos. de maneira a criar um alimento que punha todos os seres humanos em plano de igualdade. Ese alimento se llama Inmunocal. Esse alimento chama-se Imunocal. Ayuda a nuestro sistema inmunológico Atua no nosso sistema imunológico para que podamos recuperarnos más naturalmente. para que possamos recuperar-nos de forma mais natural. Inmunocal es muy parecido, por no decir idéntico, O Imunocal é muito parecido, para não dizer que é idêntico, a la leche materna. ao leite da mãe. Mira, la leche materna, por cada gramo de proteína, O leite materno, por cada grama de proteína, tiene 38 miligramos de cisteína, tem 38 miligramas de cisteína, mientras que la leche de los demás animales, por ejemplo, la de vaca, enquanto que o leite de outros animais, nomeadamente a vaca, gramos de cisteína. tem quantos? Perdão? 6 Tem apenas 6 gramas de cisteína por cada gramo de proteína. por cada grama de proteína. ¿Por qué las proteínas que usan en los gimnasios a base de suero de leche Por que é que as proteínas que se usam no ginásio à base de soro de leite no se parecen en Inmunocal? não têm nada a ver com o Imunocal? Porque para producir esas proteínas usan una tecnología muy antigua. Porque para produzirem estas proteínas usam uma tecnologia muito antiquada. Se llama pasteurización. Chama-se pasteurização. Tiene mucho más de un siglo de existir y usa calor. E esta pasteurização tem mais do que um século de existência e utiliza o calor para poder ser feita. Inmunocal utiliza este antiguo sistema. O Imunocal não utiliza este sistema antigo. Porque si lo usara, Por quê? porque si lo usaran, Porque se tivesse usado este sistema, dañarían por completo la cisteína. acabaria por, no fundo, Destruiría. destruir completamente a cisteína. Inmunocal usa biotecnología avanzada para limpiar y depurar. O Imunocal usa biotecnologia avançada para, no fundo, limpar e conseguir fazer exatamente esta alteração. Y es por eso que nuestro Inmunocal tiene los 38 miligramos de cisteína por gramo de proteína. E é por isso que o Imunocal tem 38 miligramas de cisteína por cada grama de proteína dentro do... Podemos hablar de un producto de altísima calidad que sí ayuda a elevar el glutatión. E por isso podemos falar de um produto de altíssima qualidade
que no fundo No, ajuda a que a cisteína chegue à célula. no lo dice únicamente Inmunotech, lo dicen veedores, vigilantes de afuera. E isto não é dito somente pela Imunotech, isto é dito por entidades que, no fundo, controlam todas estas atividades. Por ejemplo, el libro de compendios médicos canadiense, Por exemplo, o livro, o Compêndio Médico de Especialidades Médicas do Canadá, o el PDR de los Estados Unidos. ou o PDR, que é o livro equivalente nos Estados Unidos. Si ustedes buscan en estos libros la descripción detallada de Inmunocal, Se formos a estes livros ver a descrição detalhada de Imunocal, van a encontrar que está clasificado como un suplemento, un alimento, vão ver que Imunocal está classificado como um suplemento que eleva los niveles de glutatión. que aumenta os níveis de glutationa. Y esto obviamente favorece la reducción en la velocidad del envejecimiento. E isto o que vai fazer é reduzir a velocidade a que acontece o envelhecimento. Va a reducir el daño de la inflamación. Vai reduzir, no fundo, os efeitos da inflamação, os efeitos negativos da inflamação. Y va a mejorar la respuesta inmunitaria. E vai também melhorar a resposta do sistema imunitário. Inmunocal Platinum es una versión avanzada, por así decirlo. O Imunocal Platina é uma versão avançada, Que además de ayudar a elevar el glutatión, e para além de ajudar a elevar os níveis de glutationa, tiene una fórmula mineral tem uma fórmula mineral patentada por Inmunotech. que foi patentada pela Imunotech. Primero, para poder garantizar que eleva los niveles de glutatión, Primeiro, para poder garantir que eleva os níveis de glutationa, pero también para controlar la inflamación. mas também para garantir que controla a inflamação. Esto lo logra a través de un manejo especial de las citoquinas. E isto falo através de uma manipulação especial das citoquinas. Esto es inmunología de alto nivel. E isto é imunologia ao mais alto nível. Esto es un alimento inteligente. Isto, no fundo, o que acontece é que se tornou, acaba por acontecer, um alimento inteligente. Por eso, deportistas de alto nivel. Não entendi porque se cortou, perdão. Por esto es que deportistas de alto nivel É por isso que desportistas de alto nível son fieles consumidores de Inmunocal Platinum. são grandes consumidores do Imunocal Platino. Inmunocal Platinum alcaliniza nuestros tejidos. O Imunocal Platino torna mais alcalinos os nossos tecidos. Y esto hace que se recuperen más fácilmente y tengamos menos riesgo de... E isto vai fazer com que nos recuperemos mais facilmente e tenhamos menos risco de adoecer. Si esto hace en un deportista de alto nivel, imagínate nosotros, humanos del común. Se isto acontece nos desportistas de mais alto nível, imaginem o que é que se passa com pessoas comuns como nós. Esto explica por qué hay alianzas tan poderosas de Inmunotech con grandes equipos de fútbol. E por isso aqui se explica a razão porque a Imunotech se aliou a grandes equipas de futebol. Por ejemplo, si no me equivoco, es el Real Madrid en España. Como, por exemplo, o Real Madrid em Espanha. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Camilo? Tenemos un acuerdo de fundación, doctora, con el Real Madrid. La fundación del Real Madrid acepta utilizarlos. ¿Por qué? Porque funciona. Inmunocal Platinum mejora el rendimiento físico de una persona. O Imunocal Platino melhora o rendimento físico de uma pessoa.
Ustedes en Portugal ahora tienen unas promociones muy especiales. Nós agora em Portugal temos umas promoções muito boas. Aquí se las estamos compartiendo. E aqui estou a partilhar convosco estas ofertas. Por favor, pónganse en contacto con la persona que los invitó a este espacio. E ponham-se em contacto com a pessoa que vos convidou para estarem hoje aqui presentes. Y pregúntenle por este tipo de ofertas que te van a dar la oportunidad E perguntem por este tipo de ofertas que vos vão dar, no fundo, a oportunidade de tener el mejor suplemento para mejorar el glutatión en el mercado, no fundo, a oportunidade de terem o melhor suplemento que permite melhorar os níveis de glutationa no mercado. Miren estas ofertas solo por el mes de julio. E vejam estas ofertas para o mês de julho. Atenção que estas duas são somente até dia 21, que é amanhã. Ajá, hasta mañana. No dejen perder esta oportunidad. La quisiéramos en América Latina. Yo no sé por qué está allá. Não têm estas ofertas na América Latina? Esta super promo no, 42% de descuento. ¡Protesto! Nestas ofertas temos 42% de desconto, portanto aproveitem porque estas promoções são realmente espetaculares. Espectacular. Así que comuníquense con la persona que los invitó y aprovechenla porque está solo hasta mañana. Y desen el poder de detener el envejecimiento, de enlentecerlo. Então comuniquem com a pessoa que vos convidou, aproveitem estas oportunidades e, no fundo, pensem seriamente em poder travar o envelhecimento e proporcionar os benefícios para vocês, para a vossa saúde. Mi nombre es Luisa Cristina Torres, soy una médica apasionada por el bienestar. O meu nome é Luisa Cristina Torres e sou uma médica apaixonada pelo bem-estar. Y mi compromiso E o meu compromisso es que todos ustedes también puedan lograrlo. que todos vocês também possam, no fundo, chegar a estes níveis de saúde e de felicidade. Así que nos vemos en un próximo espacio con sus amigos y familia, porque vamos a hacer que más gente en Portugal pueda vivir mejor. Então, vemo-nos no próximo espaço com amigos e com família para que possamos, no fundo, levar a mais pessoas estes produtos para que as pessoas em Portugal também possam viver melhor. Querida amiga Teresa, muchas gracias por esta maravillosa traducción. Y a Camilo Niño, gracias por la invitación a nuestro gerente comercial para Portugal y España. Les mando un abrazo fuerte para ustedes. Buena noche. Para nosotros, feliz tarde. Muitas graças. Muito obrigada, doutora. E pronto, e uma boa tarde para todos. E já sabem, temos este privilégio de a ter connosco e de nos passar sempre informação tão importante. Obrigada, doutora. Muitas graças. Obrigado, doutora. Sempre um prazer poder ouvir-te, poder contar contigo e também conta com